Boa tarde a todos. Good afternoon. Such a pleasure to be here, to have you here. Thank you for coming. This is a very special day, and I'll switch to Portuguese, obviously. Just wanted to check if everything is fine with the sound, and because we do have a simultaneous translation. Mark, maybe I should be saying something in Portuguese so you can check if it's working, ok? Então agora eu passo ao português, imagino que todos vocês que estão com tradução simultânea estão ouvindo. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra dar as boas-vindas à presidenta Dilma Rousseff, que pela primeira vez nos visita em Princeton. Não é segredo que os acontecimentos no Brasil desde o ano passado tornam essa visita especialmente significativa. Com a brevidade necessária, mas buscando alguma honestidade intelectual, eu devo dizer que, enfim, eu não tenho a minha estrelinha hoje, mas devo dizer que tenho enorme simpatia pela proposta original que levou o Partido dos Trabalhadores ao poder no início da década passada, num processo político-econômico que se encerrou em 2016, num momento decisivo e ainda indefinido da política brasileira, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Não é minha intenção, neste momento e neste espaço, defender ou criticar os diversos atores políticos que, desde pelo menos as chamadas jornadas de 2013 no Brasil, vem se confrontando em torno do complexo legado social da década passada, quando a economia brasileira cresceu exponencialmente e se deu uma distribuição de renda inédita no país, sem que, no entanto, alguns de seus problemas estruturais fossem completamente resolvidos, como a corrupção, que é hoje a vedete da mídia, e especialmente a educação pública básica. De uma forma ou outra, a expansão do mercado interno e a nova inserção internacional do Brasil parecia, para muitos de nós, brasileiros, um legado natural da Constituição promulgada em 1988, após a última ditadura brasileira. Num resumo apertado, os direitos de uma sociedade que ensaiava os seus primeiros passos de volta à democracia são hoje aqueles que se encontram ameaçados. O golpe parlamentar que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff no ano passado simboliza o fechamento de um ciclo na história brasileira, ou talvez a abertura de um outro ciclo em que a judicialização e a espetacularização ou a mediatização da política levam a um ambiente de instabilidade e de incerteza em relação ao futuro da democracia no Brasil. O mais terrível dessa espetacularização é provavelmente a falta de diálogo e a polarização irreversível das posições, como se houvesse dois lados apenas, duas tribos inimigas. Para piorar, os corruptores assumidos, aqueles que estão na cadeia, são os que têm mais visibilidade. A situação é estranha. Os bandidos dizem o que querem e a sociedade os ouve, sem que a justiça tenha ainda sequer determinado a culpa daqueles que foram acusados. A presença da presidenta Dilma Rousseff hoje em Princeton é uma tentativa de dar voz a alguém que teve a sua trajetória política interrompida, o que certamente não é novidade na sua vida, já que ela mesma, junto a outros militantes de esquerda, foi presa durante a ditadura militar e viveu, no ano passado, um processo de impeachment que a muitos de nós nos faz pensar na distância que pode haver entre legalidade e legitimidade. Gostaria de agradecer aos colegas e aos funcionários do Department of Spanish and Portuguese, Program in Latin American Studies e Princeton Institute for International and Regional Studies, que tornaram possível este evento, que está sendo gravado e transmitido ao vivo em outras salas dentro do campus e também na internet. Especialmente, agradeço a Damaris Sayas, Rachel Golden e Justin Kaslauskas pela ajuda, e aos meus colegas Gabriela Nuzeia e Mark Basinger. Também a Diogo Santana, que foi o intermediador disso tudo, e ao meu querido colega e amigo de Brown, James Green.
Last but not least, a equipe da presidenta Dilma Rousseff. É um prazer enorme convidá-la ao palco e, mais uma vez, dar-lhe as nossas mais sinceras e efusivas boas-vindas a esta casa. Queria iniciar dando uma boa tarde a todos aqui presentes e agradecendo pela presença. Cumprimentar o professor Pedro Meira Monteiro, diretor do Departamento de Português e Espanhol. Cumprimentar a doutora Gabriela Nouzeiros, do Programa de Estudos Latino-Americanos. Cumprimentar o diretor do Princeton Institute for International and Regional Studies, Mark Beisinger. Cumprimentar aqui todos que viabilizaram e agradecer a todos aqui presentes. Eu, durante a minha vida, eu vivi 2 golpes de Estado. Um golpe militar e um golpe parlamentar. E um golpe militar tem certas características que, basicamente, são o corte de todos os direitos de organização, de expressão, de mobilização e de liberdade de imprensa, mas, sobretudo, a proibição de dissensão. Quando você dissente num golpe militar, você é preso, torturado, exilado, banido e morto. Um golpe parlamentar, ele é diferente. Ele é diferente porque nós temos de estudá-lo e entendê-lo, porque ele é um golpe pós-Guerra Fria. E é um golpe que tem uma característica. Ele não elimina para todos certos direitos democráticos. Elimina para alguns. Muitos chamam a existência de golpes parlamentares, principalmente na América Latina, porque nos últimos anos, pelo menos, se identificam 3 golpes de Estado, um em Honduras, no Paraguai, com o presidente Lugo, e no Brasil, o impeachment que me tirou do poder, como sendo a nova forma pela qual os governos populares serão destituídos no Brasil e na América Latina. Esse é um processo que nós temos de entender o porquê dele. Porque entender e compreender é uma forma essencial, preliminar, para que se possa mudar as situações. E, por isso, eu começo dizendo para vocês que o golpe parlamentar, por conta de um impeachment sem crime de responsabilidade, na verdade, foi movido por algumas razões. Eu vou começar das razões de uma razão simbólica, do uso de uma forte misoginia que caracteriza certa tipificação e certos instrumentos que vão ser usados contra mim ao longo do processo. Eu sempre digo que é algo muito importante o que é feito com as palavras. O que é feito com as palavras carrega, numa sociedade democrática, uma parte da luta político-ideológica e também uma visão de mundo
e uma visão da sociedade, das questões de gênero, enfim, de todas as questões. No meu caso, era visível uma dicotomia. Eu era vista como uma mulher dura. As mulheres são duras, os homens são fortes. As mulheres são passíveis de crises emocionais. Os homens não, são sensíveis. As mulheres são obsessivas compulsivas pelo trabalho. O homem é um trabalhador eficaz e determinado. E por isso, isso se desdobra em alguns momentos, inclusive em frases de baixo calão. Durante todo o golpe, isso perpassou como sendo o discurso subjacente do golpe. No entanto, era interessante notar que eu, por ser a primeira mulher presidenta, era uma mulher cercada de homens meigos. Os meus auxiliares ministros, que conviviam com as minhas auxiliares ministras, eram pessoas que mantinham um padrão não misógino, um padrão de cooperação, e isso é importante assinalar, porque também deixa claro que o Brasil não é só essa misoginia e esse ódio de gênero. Essa é uma razão que eu acho assim subjacente, é quase uma sintaxe, mas não é a razão principal do golpe. Há uma razão que também ela tem uma característica, ela mobiliza a parte parlamentar do golpe. E ela está expressa na gravação que fizeram da fala de uma conversa entre um senador golpista, Romero Jucá, e um senador que estava em processo de delação, chamado Sérgio Machado. Nessa conversa, o senhor senador Jucá diz para o senador Machado, ex-senador Machado: é necessário tirar a presidente porque ela não vai controlar a Lava Jato, ela não quer impedir a Lava Jato, e aí nós temos de tirá-la para estancar a sangria. A palavra sangria é literal. Me tirar também é literal e impedir as investigações é explícito. Houve, sem dúvida nenhuma, este intuito entre, principalmente, aqueles que articularam politicamente o golpe. É claro também que essa é uma razão subjacente. Não que ela não seja importante, o que eu digo é que ela, junto com a outra, constrói as razões do golpe, mas não o explica inteiramente. Era necessário que interesses maiores se articulassem com esses setores golpistas de partidos políticos no Brasil e possibilitassem assim o golpe. Que setores são esses? Eu diria que é parte da grande mídia, que no Brasil é controlada por 4 ou 5 famílias, e parte do mercado. Essa conjugação mídia e mercado tem um interesse. Qual é o interesse? Enquadrar o Brasil do ponto de vista econômico, político, social, mas, sobretudo, econômico-social. E também, eu acredito também que tinha um interesse muito forte em enquadrar a política externa brasileira. O segmento político dos golpistas, e como eu disse, estava constituído por partes expressivas do PMDB e do PSDB, deputados federais e senadores. Então, esse conjunto se juntou para enquadrar o Brasil em quê?
para enquadrar o Brasil no projeto neoliberal que nós tínhamos interrompido e que vinha desde o Collor, passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso e que tinha sido suspenso quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é eleito em 2003. Nós, naquele momento, suspendemos um processo de privatização acelerado que iria ocorrer, que tinha ocorrido, por exemplo, na Argentina, que ocorrerá na Argentina. A Argentina perde todos os seus instrumentos de política financeira. A Argentina emerge da crise pós o fracasso do governo Menem com uma perda integral dos seus instrumentos do Estado argentino. Nós mantivemos os 3 grandes bancos, um banco que é o único banco que empresta no longo prazo, que é o BNDES, um banco comercial de padrão do nível dos grandes bancos privados e um banco habitacional, que é a Caixa Econômica Federal, além de manter a Petrobras, a Eletrobras, mas, sobretudo, a capacidade de articular políticas sociais no Brasil, de desenvolver políticas sociais. E as fizemos. Essas políticas se caracterizam por introduzir os pobres no orçamento, por fazer um projeto de inclusão social com ampliação do nosso mercado interno, um mercado interno de 200 milhões. Um país com 200 milhões de habitantes tem uma grande riqueza no seu mercado interno. E, ao mesmo tempo, garantir, pela primeira vez nos últimos anos, que houvesse uma política de inclusão social, distribuição de renda, redução de desigualdade. E aí, não é só a transferência de renda do Bolsa Família que nós fizemos, que é muito importante, porque 14 milhões de famílias, oscila entre 13,9 e 14 milhões de famílias. É importante que se diga, essas 13 milhões de famílias, 14 milhões de famílias, que é 13,9 o número, elas, você pode multiplicar por 4, em média, daria 56 milhões de pessoas. Não é trivial fazer essa política. E é importante dizer que as pessoas não vivem do Bolsa Família, que é algo difundido pela mídia. As pessoas trabalham, só que o que ganham não é suficiente. Então, o Bolsa Família completa. É isso que é a ideia fundamental do Bolsa Família, que exige contrapartidas, como, por exemplo, tem de matricular os filhos na escola. 85% é o mínimo de assiduidade que uma família tem de garantir a seus filhos para que ela não saia do Bolsa Família. Ela tem de vaciná-los, 3 vacinas sistemáticas. E tem, quando a mulher está grávida, de fazer 3 pré-natais obrigatórios. Com isso, nós reduzimos morte por diarreia, nós reduzimos a mortalidade infantil, mas, sobretudo, nós tiramos o Brasil do mapa da fome da ONU em 2013 para 2014, e superamos a extrema miséria em 2014, quando nós saímos do limite, que é o que nós considerávamos, que era $1,50 por dia, para que as pessoas, nenhum brasileiro tivesse abaixo disso. É algo importante, mas não foi só isso que nós fizemos. Não há um processo de distribuição de renda sem acesso a serviço público e sem aumento das oportunidades para as pessoas em termos da sua própria formação para arranjar um trabalho melhor. Então, trata-se de assegurar um certo acesso a atividades produtivas diferenciadas através do quê? Da formação profissional. E aí foi um programa que nós chamamos de Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico e de Emprego. Esse programa foi um programa que nós construímos em parceria com o Serviço
os serviços da indústria, o serviço de formação da indústria, o SENAI, que é um serviço que forma indústria. Aliás, o presidente Lula virou metalúrgico porque foi para o SENAI e se formou em metalúrgico dentro do SENAI. Então, fizemos uma parceria com o SENAI, com o Serviço Nacional da Agricultura, com o Serviço Nacional de Transportes e com os nossos institutos federais de ensino tecnológico, e fizemos essa parceria, formamos 12 milhões de pessoas, porque no Brasil, é importante que se diga, nós rompemos com o projeto anterior, que fazia política social através de projeto piloto. Fazer política social através de projeto piloto num país que tem 200 milhões de habitantes, 100 milhões, em situação de pobreza, significa não fazer nada. Então, quando a gente vê a curva da melhoria da renda no Brasil, da distribuição de renda e da inclusão, você verá que o período dos programas piloto são períodos de estagnação, né? Não há efeito sobre a questão da pobreza. E nós temos de fazer política no Brasil para milhões de pessoas, ou então não tem política. E isso significou algo muito importante, é que as pessoas mudaram a sua perspectiva. Vamos lembrar que o Brasil é o último país que saiu da escravidão. E eu sempre digo isso porque é importante para entender o Brasil. Nós temos um problema de inclusão social e temos um problema de privilégio. Tem segmentos da sociedade brasileira que acha que é seu privilégio, por exemplo, usufruir dos aeroportos, sem ser incomodado por empregadas domésticas, porteiros ou outras categorias profissionais que antes não andavam de avião e passaram a andar. Bom, mas isso é um detalhe. O fato é que nós fizemos isso. O golpe, para mim, foi um processo planejado. Planejado também porque os senhores hão de convir, nós nadávamos contra a corrente. Enquanto no resto do mundo aumentava a desigualdade, no Brasil ela se reduzia. É só olhar a evolução dos índices de Gini. Agora, nós não conseguimos dar todos os passos necessários para, junto com uma distribuição de renda, fazer uma distribuição de riqueza. Fizemos, em parte, essa distribuição de riqueza, porque fizemos programas que garantiram o acesso da população mais pobre à habitação. Na verdade, eu acredito que o grande fator do golpe é que é inimaginável o pobre estar dentro do orçamento. Nós tínhamos feito algo que eu não considero que foi uma absurda alteração, uma radical alteração no sistema, mas foi um passo expressivo, porque pela primeira vez houve distribuição de renda de fato no Brasil. Pela primeira vez houve as políticas sociais, qualquer política do governo tinha um foco, uma digital. Temos de superar a pobreza, temos de superar a miséria extrema, temos de garantir acesso a serviços públicos de qualidade. Isso é tão importante, eu vou falar isso porque eu vi uma estudante de origem cubana aqui, eu quero falar sobre os mais médicos, em que eu agradeço aos médicos cubanos e ao governo cubano por ter enviado ao Brasil 11 mil médicos. O Brasil era um país que tinha 1,8 médicos por 1.000 habitantes, abaixo dos padrões da Organização Mundial de Saúde. Daí, nós fizemos uma ampliação, criou muito problema com segmentos médicos por conta dessa questão dos privilégios, e nós trouxemos para o Brasil 18.260 médicos, o que possibilitou que nós atendêssemos 63 milhões de brasileiros, aonde? Não é lá na Amazônia só, lá também, mas na periferia da maior cidade brasileira, que é São Paulo,
na periferia das maiores cidades brasileiras, das capitais, das cidades acima de 100 mil habitantes. Usando o quê? Aquele cadastro que eu disse para vocês que foi feito por Bolsa Família, ele servia também para a gente cruzar a ausência de médico com o cadastro da desigualdade. Você pode notar que nós distribuímos, privilegiando aonde a população tem maior necessidade, porque ela tem maior fragilidade socioeconômica. Bom, tudo isso não podia ser desse jeito, tinha de acabar. Então, o que acontece? Começa a crise econômica. Ninguém pode. Nós conseguimos, por 6 anos, impedir que a crise chegasse até nós. Uma coisa é você governar na ascensão do ciclo. Outra coisa é você governar quando a crise começa. Porque a crise acirra uma coisa que chama conflito distributivo. Conflito distributivo esse que vocês vão lembrar que no Brasil, nas vésperas do impeachment, estava consubstanciado no Pato Amarelo, lá na Avenida Paulista, um pato de 6 metros, que era uma cópia indevida de um pato holandês, que botaram na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, dizendo, não quero pagar o pato. Ou seja, pagar o pato é, no conflito distributivo, você pagar a parte necessária da crise, que é aumento de imposto. Não há como só cortar gasto. A Europa está provando isso ad náusea. Por quê? Porque o que acontece com as políticas de austeridade? Você corta gasto, você deprime a economia, ao invés de fazer com que ela retome. No Brasil, tinha de combinar. Você tinha, sempre na crise, você tem de reajustar o gasto, com, ao mesmo tempo, aumentar a tributação, que no Brasil é completamente regressiva, porque é a coisa mais difícil de passar no Congresso, uma reforma tributária. Nós tentamos 3 vezes e depois passamos a mandar medidas isoladas, e a última que nós mandamos foi a CPMF, que é um imposto de 0,38 em transação financeira, que a elite brasileira tinha horror, porque ela evidenciaria onde se dava a fraude tributária. Por isso, a CPMF foi combatida e transformada uma das maiores ameaças à civilização cometidas pelo meu governo. A ameaça era justamente perceber, porque nós já tínhamos cobrado a CPMF uma época, era perceber, porque a Receita Federal, a partir de tributar todas as transações financeiras, sabe quem está pagando o quê para quem. Então, esse foi um processo muito complexo. Eu quero dizer que a mídia teve um papel muito importante na distorção dos fatos. A mídia disse, o Brasil está quebrado. O Brasil, esse governo tem de sair porque deixou o Brasil quebrado. Ora, esse governo que deixou o Brasil quebrado foi o governo que tirou o Brasil da inadimplência com o Fundo Monetário Internacional, o que permitiu que, em 2002, quando a gente chegou ao governo, o Fundo Monetário Internacional ditava a política macroeconômica do Brasil. Nós pagamos o fundo, mais ou menos, em 2006. Eu acredito que foi início de 2006. Por quê? Porque o governo anterior ao do presidente Lula tinha só 14 bilhões de dólares de reserva e devia a credores internacionais 16 bilhões de dólares, se eu não me engano. Bom, nós pagamos o fundo, mas neste período de 2003 até o dia em que eu saí do governo, nós acumulamos 380 bilhões de dólares de reserva. Nenhum país está quebrado se paga a seus credores. Nós não só pagamos nossos credores, nós temos dinheiro suficiente para honrar os nossos compromissos. Então era o governo que estava quebrado. Um governo não está quebrado se honra a sua dívida.
se honra sua dívida, que se tem capacidade de se endividar, se tem capacidade de cobrar impostos. Então foi o governo que quebrou o país. O governo não quebrou o país, o governo enfrentou uma crise econômica que foi base para uma crise política. Foi isso que aconteceu. O governo enfrentou uma crise econômica e sofreu uma crise política. Por que ele sofreu uma crise política? Porque a gente tinha um programa. Nós ganhamos, com esse programa, 4 eleições. Na última eleição ficou claro, porque eles acreditavam no último momento que eles iam ganhar. Na última eleição ficou claro que eles não ganharam as eleições. Aí, qual é a situação? Por 4 vezes consecutivas, eles tinham perdido a oportunidade de adotar o programa que eles consideram o melhor para o Brasil, que é um programa neoliberal, conservador, que acha que nós gastamos muito com os pobres. Tanto é assim que chamavam, até o momento em que perceberam que a população não tinha a mesma compreensão, chamavam o Bolsa Família de Bolsa Esmola. Até o momento em que perceberam, fizeram uma grande propaganda contra a vinda dos médicos, até perceberem que os médicos tinham o apoio da população. A população apoia em 90% a presença dos médicos. E diz até que eles são muito importantes, porque pega na gente, segura, examina e tem uma relação mais próxima. O que foi muito bom para o país, porque muda um padrão de atendimento. Aliás, esses médicos elogiam muito, eu quero aqui registrar as enfermeiras brasileiras, que dizem que têm um alto profissionalismo e uma grande capacidade de atendimento. Mas, voltando, então, se não era o Brasil que estava quebrado, se não era o governo, se não era a política do governo, o que era? Somos contra a política do governo. Não podemos esperar uma eleição. Então, criaram as condições, o meio ambiente para um impeachment. Como se cria um meio ambiente para um impeachment? É interessante sinalizar o que diz uma autora chamada Naomi Klein. Ela diz o seguinte, citando Friedman, e citando a avaliação do Friedman para 2 circunstâncias. Uma, o governo Pinochet. 2, a crise das Malvinas para a Margaret Thatcher. Diz basicamente o seguinte, é muito importante quando você tem um momento de crise. Por quê? Porque na crise, eu vou citar literalmente o que ele diz. Ele diz assim, somente uma crise real ou pressentida produz mudança. Quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão à disposição. Esta, eu acredito, é a nossa função primordial, desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las em evidência e acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. O politicamente impossível era, através de um processo eleitoral, aprovar as reformas neoliberais que agora estão sendo impostas. Elas jamais seriam aprovadas, jamais foram aprovadas, sequer foram mencionadas. Esse é o politicamente impossível. O politicamente inevitável é uma crise política sobre uma crise econômica, criando um impeachment. É isso a trajetória e o receituário do golpe no Brasil. Tratava-se de enquadrar o Brasil no neoliberalismo e o fizeram. Então, eu digo para vocês, aqui, finalizando. Obrigado pela... Finalizando. Esse processo é um processo que hoje é contraditório,
com os interesses da população. Por quê? Porque depois do impeachment foram lá e tentaram. Limite do teto de gasto. Né? Acaba, congela por 20 anos o gasto com saúde e educação, em termos reais. E o resto dos gastos, que são despesas primárias, orçamentárias, eles podem até ter redução nominal. Propõe uma reforma da Previdência, que é uma reforma de modelo, em que, se você cumprir os requisitos para aposentadoria integral, você aposenta, você tem de começar a trabalhar com 9 anos. Por quê? São 65 anos, mais 49 de contribuição. 49 de contribuição no mercado de trabalho que tem desemprego e informalidade, você tem mais 7 em média, soma 49 com 7, dá 56, tira de 65, dá 9 anos. Não é maldade, é mudança de modelo. É acabar com a Previdência Pública e criando as condições para chegar à Previdência Privada. Mas, no ínterim, destrói a aposentadoria das mulheres, dos trabalhadores rurais, dos homens pobres, acaba com a assistência ao deficiente pobre. Cria a precarização do trabalho com uma lei que chama de terceirização. Amplia essa desregulamentação do mercado de trabalho, precarizando e diminuindo o salário, através de agora um projeto que quer acabar com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho de Proteção ao Trabalhador. Enfim, abre as terras para estrangeiros, ilimitadamente, os céus do Brasil sem contrapartida na aviação, está vendendo partes do pré-sal a preços bastante questionáveis, e isso tudo está acontecendo. Qual é a contradição? É que quanto mais eles fazem isso para atender a mídia e o mercado, mais a população está reagindo contra. E aí eles têm um conflito, tem uma eleição em 2018. O conflito é o seguinte: se atender o mercado, os parlamentares que não são suicidas podem ser outra coisa, suicidas não são. Não votarão medidas tão impopulares. Se não votarem, eles não entregam o serviço para o mercado. Se votarem, se não votarem, eles não entregam. Se votarem, os parlamentares que não são suicidas não aprovam as medidas que eles têm de entregar. Então, o dilema está colocado. Além disso, mesmo eles tendo prometido que eles iam segurar e congelar as investigações para não chegar até eles, elas chegaram. Então, a situação hoje no Brasil é: nós só temos um jeito. Aquela história que é possível conversar, só conversar e dialogar, é uma história que é um conto de fadas. Ninguém, em sã consciência, pode achar que um país com a complexidade do Brasil vai todo sentar e conversar. Onde é que a gente conversa na democracia? Na eleição. Na eleição a gente conversa. Então, o único caminho para nós sairmos da crise que estamos é a eleição. Seja quando for, é um encontro marcado com a democracia. Se não for antes, a gente tem certeza que tem uma data marcada: outubro de 2018. E outubro de 2018, no Brasil, já começou. Já começou. Por quê? Porque a campanha nacional, ela mobiliza todos os interesses. Aqui também é assim. Regimes presidencialistas têm essa característica. Eu acredito que a única saída no Brasil é democracia e mais a ampliação das liberdades. E lembrando sempre, nós só transformamos o país efetivamente quando tivemos democracia. Foi os períodos mais ricos. Muito obrigado.
obrigado. Todos ouvem? Sim? Ok. Bom, nós vamos passar a parte das perguntas, nós temos 25 minutos aproximadamente. Acreditem, não é uma tarefa agradável cortar a palavra da presidenta, mas eu acho que assim a gente tem um pouco de tempo. Seguindo, inclusive, a sugestão, né, do que nós havíamos conversado, nós vamos coletar algumas perguntas para que haja um pouco mais de tempo e a voz esteja com vocês. Eu vou usar da minha prerrogativa aqui de moderador para fazer a primeira pergunta muito rapidamente, que é simplesmente, presidenta, para nós sairmos, digamos assim, de uma ideia da inevitabilidade do golpe, não é? Como é que se pode pensar e entender retrospectivamente o que foram as manifestações de 2013 no Brasil? E acho que a gente pode, então, tem microfones na plateia. Quem gostaria de fazer mais uma ou duas perguntas? Temos vários candidatos. Damares e... Então, deixa eu anotar. Será possível? O pessoal me dá uma caneta e um papel. Que tem? Obrigado. Caneta aqui. Eu tenho aqui, eu copio. Oi, presidenta, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Meu nome é Rafael, sou estudante aqui na Woodrow Wilson School e eu trabalhei na gestão da ministra Miriam Belchior e do ministro José Eduardo Cardoso. Eu queria que a senhora comentasse um pouco da ascensão de alguns políticos que se dizem não políticos ou gestores profissionais e o que isso representa para a democracia brasileira. A outra questão é que a gente viu nessa semana a divulgação de uma lista de quase 100 nomes de políticos envolvendo governadores, atuais ministros, senadores que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal por acusações que variam de fraude à lavagem de dinheiro. Eu gostaria que o senhor comentasse quais as reformas políticas necessárias para ajudar a recuperar a credibilidade dos políticos no Brasil. Obrigado. Mais uma? Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu sou aluno de doutorado em Física aqui. Muito obrigado por nos visitar. A minha pergunta é relacionada ao tema que a senhora mencionou durante a sua palestra, do BNDES, e do papel central que o desenvolvimentismo teve no seu governo e na construção de infraestrutura no Brasil. Algumas pessoas criticam o fato do BNDES ter o Brasil pegar dinheiro emprestado a 14% e o BNDES, para estimular e induzir o desenvolvimento, emprestar a juros baratos a 3%, e que isso teria gerado um desbalanço nas finanças. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito desse papel indutor do Estado no desenvolvimento. Obrigado. Acho que já temos um conjunto, não é? Começamos com essa? Se quiser, podemos... Tá, então vamos rápido. Bom, 2013, é simples. Porque ele mandou vamos fazer uma... Vamos esperar as respostas para essa e a gente faz uma próxima rodada. 2013, tem várias explicações, né? Uma coisa que sempre levanta questões, mas eu tenho uma. Quer dizer, eu tenho uma das razões. Eu acho que é muito mais fácil você distribuir renda do que você garantir acesso a serviços. Você distribuir renda, você consegue, em 10 anos, mudar um perfil de forma bastante... não é fácil, né? Nós criamos uma tecnologia para fazer isso, utilizamos a Caixa para poder botar o cartão, porque acabamos com um clientelismo, impedindo que houvesse uma relação direta entre qualquer pessoa e o cidadão que recebia, a cidadã que recebia o Bolsa Família. Mas é muito difícil você acessar, mudar a qualidade dos serviços, mudar toda a infraestrutura social de um país, garantir que tenha posto médico ao lado das pessoas. Vocês vejam que um dos motivos mais fortes da mobilização de 2013 foi saúde. Um deles foi saúde.
Por isso que nós fizemos mais médicos na sequência e trouxemos médicos de fora. Mas esta situação é muito difícil. Por quê? Porque vamos ter clareza de uma coisa. O fim da miséria é só um começo, como a gente dizia. O fim da miséria não resolve nada. Pelo contrário, a partir daí as pessoas têm outros interesses, têm outras reivindicações justas, têm outros desejos, outras demandas, outras ansiedades. Há uma questão que eu acho que tem uma parte de 2013 que é devida a esse anseio por mais. E acredito também que no Brasil tem uma coisa muito interessante. Tem um instituto que chama Data Popular, que fez uma pesquisa sobre ao que você atribui a mudança na sua vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a própria pessoa, que é muito bom. Em terceiro lugar, a sua própria família. Em quarto lugar, alguns amigos. Em último lugar, o governo. Não, eu estou dizendo isso porque não foi só a minha informação, não é só isso, aconteceu só no Brasil. Eu tive uma conversa recentemente, com a ex-presidenta Cristina Kirchner. Ela me disse que na Argentina o padrão da resposta era muito similar. O que isso significa? Significa que os governos, eles não podem deixar de explicar o porquê que estão fazendo, principalmente quando são políticas de grande escala, não fica claro o que está sendo feito. Bom, então havia essa insatisfação contra o acesso a serviços, muito forte. Acho também que, naquele momento, houve a teoria de que era uma expressão democrática legítima. Foi assim que nós encaramos aquele momento. Nós tratamos como algo devido, algo correto. Eu não acho que tenha a ver 2013 com 2016 e 2015. Por quê? Em 2013, o Brasil crescia, a taxa de juros tinha chegado a 2,5%, a taxa de desemprego era cadente. Então, razões econômicas imediatas, você não tinha. Mas eu acho que tinha essa insatisfação social decorrente da melhora de vida e maior necessidade de mudança. Por isso que eu acredito que o que tem de um componente dentro de 2013 é um componente positivo, não é um componente negativo. Acho que o surgimento da política de quanto pior, melhor, ele não surge no vazio, ele não é um raio no céu azul. Ele é operado. Elegem, e aí eu passo para a segunda, elegem um presidente da Câmara. Um presidente da Câmara que muda, e passo para outra também, que muda o centro democrático no Brasil. Você tem um centro democrático que emerge da Constituição de 1988, né? Que tem no Dr. Ulisses Guimarães, o doutor Diretas, a sua expressão máxima. Então, você tem um padrão de centro no Brasil progressista e, além de progressista, participou de uma forma ou de outra de todos os governos, todos os presidencialismos de coalizão daquele momento. A partir de um determinado momento, há uma ruptura nesse centro. Ele é hegemonizado por uma posição de extrema-direita, ultraconservadora do ponto de vista da civilização, é representante da bancada da bala, do boi. É BBB, né? Bala, boi e... É essas três. E tem uma política de gênero muito ruim, uma política homofóbica, além de ser ultra conservador e neoliberal. Esta hegemonização política inviabiliza meu governo. 4 meses depois de eu ser eleita, março, eu fui eleita em novembro. Março, colocam na mesa a questão do impeachment.
E, a partir daí, a política do quanto pior, melhor é visível. A imprensa chamou de pauta-bomba, que era a pauta que aumentava o gasto em vez de reduzir. Então, eu não acredito que tenha uma relação 2013, mas acho que a política de ascensão da questão tecnocrática está desde a ditadura impregnada no Brasil. Esta política que fala que tecnocrata é algo que está acima do bem e do mal, e nós teremos de escolher governantes tecnocratas, ela vem da ditadura. A ditadura construiu isso. Naquela velha discussão que dizia que estudante era para estudar, professor era para dar aula, e trabalhador era para trabalhar, e quem fazia política era o governo dos militares. Então, esse processo, que era um governo tecnocrático, apolítico e não ideológico, esta é a visão. Eu acho gravíssimo isso, porque acho que quem defende uma posição dessas não é democrata. A democracia nasceu com a política, não há como. Não se descasa uma da outra. Por quê? Porque sem a visão da política, no sentido de que é a defesa de interesses, que não são os meus individuais, são interesses coletivos de uma sociedade, você não tem processos democráticos, não tem uma forma dada nem pela economia, nem por nenhuma teoria econômica ou sociológica ou política que garante a gestão correta dos homens e das mulheres. Só tem uma única forma: a política, a consciência, a posição e a participação. Então, tecnocracia é uma forma de dominação extremamente questionável, que eu acho que emerge hoje da seguinte contradição: neoliberalismo, aumento da desigualdade e ascensão de restrições e uma forma de corroer a democracia. Uma das variantes é a tecnocracia. É dizer que é possível olhar no manual e abrir mão da participação das pessoas, do seu voto, à gestão da coisa pública. É impossível, de forma democrática. Em qualquer ditadura isso é uma moleza. Bom, a lista. Bom, o que acontece? A lista não é de 81, não. A lista é de 300 pessoas. Elas estão sendo mandadas para a investigação. Elas não estão sendo processadas, elas vão investigar. Qual é o problema? Várias coisas podem emergir daí. Eu não vou contar aqui. Eu devia contar, mas então eu vou contar. Sabe por que eu devia contar? Porque mostra um determinado padrão para vocês entenderem. Durante um ano, 2 pessoas da minha campanha, um era o tesoureiro, o outro era uma pessoa que foi meu chefe de gabinete, foram acusadas de ter ido até um CEO de uma empresa chamada Andrade Gutierrez. O CEO chamava Otávio Azevedo. Eu estou falando os nomes porque eles são públicos. E disse que esses 2 integrantes da minha campanha, eles tinham ido lá e ameaçado: se você não contribuir para a campanha, você não terá contratos. Nenhum contrato no governo. Bom, e ficou por isso, vazou e ficou por isso. Ficou. Aí o juiz, passou o tempo, passou quase um ano, um pouco mais de um ano. O juiz chama esse senhor para depor e pergunta. E o advogado de defesa também pergunta: quando é que foi isso? Ele diz a data. E como é que foi feito? Um cheque nominal. Que dia que foi? Ele dá a data. Se eu não me engano, era um dia 10 e um dia 14. O pessoal da campanha vai no TSE, que é no tribunal, olha todos os dados, descobre, porque era doação oficial. Propina com chantagem. Era só essa acusação, propina e chantagem. Aí
vai lá e olha e descobre o seguinte, de fato tem uma doação, de fato tem um cheque nominal. Para quem era a doação? Era para o PMDB. Por que ele pensou que era para o PT? Porque na rotina do tribunal, o último número era 13. Calma, calma. Você acha que acabou? Se fosse só isso, meu filho, nós estávamos condenados. Aí, vai atrás do cheque nominal. Isso está na internet. Foi publicado em todos os jornais. Aliás, o Jânio de Freitas publicou isso. Aí vai olhando o cheque nominal. Para quem que é o cheque nominal? Michel Temer. Bom, aí nós falamos para o juiz. Anula a delação. Anula a delação, chama o delator. Isso é perjúrio. Aí chama o delator. Aí da frente do juiz. Aí o delator, o juiz pergunta, mas aqui estão as provas, o que você tem a dizer? Ele diz, ops, me enganei. A defesa diz, como que o senhor se enganou? O senhor disse durante um ano que isso era corrupção. O senhor disse, agora não é mais corrupção, a gente que estava querendo saber se era corrupção. Não só ele tinha se enganado, mas não era corrupção, não tinha acontecido aquilo. Ninguém foi lá no escritório dele. Então, por isso que eu estou dizendo, vai ter muitas coisas a serem apuradas. Quando se trata de alguns, o critério é um. Quando se trata de outros, o critério é outro. Eu acho estranhíssimo que durante quase 2 anos e meio, só as pessoas do PT eram investigadas. Só. Não, agora é impossível não ser investigados os demais. Eu quero dizer aqui para vocês, assim, até porque me interessa dizer isso, porque também está indo lá para o Brasil, que comigo eles usam um artifício, que é o seguinte, ela sabia. Aí você pergunta, mas você disse para ela, você falou isso para ela? Falo, não falei não, mas ela devia saber. Mas como é que ela devia saber? Aí, isso o juiz perguntando. Como é que ela devia saber? Por que ela devia saber? Ah, pelo tamanho da minha empresa. Então, a me acusam, não pode acusar de ter me dado dinheiro, não pode acusar de eu ter conta na Suíça ou em qualquer outro paraíso fiscal, não podem me acusar de ter aceitado qualquer ação ilegal. Agora, acusações desse tipo, ela devia saber, eu tenho desde o dia da minha eleição. No dia da minha eleição, abriram uma capa da revista Veja que dizia, ela sabia de tudo. Não diziam o que era tudo e nem do que eu sabia. A vantagem agora é que isso vai ter de ser aberto. E assim como nós descobrimos o cheque nominal e a conta, nós descobriremos que história é essa. Então, isso aí eu acabei. E aí o Vinícius e o Infraestrutura. Vinícius, uma péssima notícia. Eles estão destruindo o BNDES. O BNDES está sendo destruído. Primeiro, foram lá e tiraram 100 bilhões do BNDES. Por quê? Como é que funciona o BNDES? Uma parte do BNDES, ele obtém dos recursos, né? Ele tem ações, ele tem participação em empresas. Então, tudo isso forma um fluxo de caixa. Outra parte é que o governo, a União, ela aumenta a participação, ela aumenta a participação não, ela aumenta, porque o BNDES é inteiro da União, ela aumenta a quantidade de recursos que ela passa para o BNDES para ele poder emprestar. Então, sempre foi assim, funcionou assim. Uma das coisas que leva a gente ter tido, durante um período bastante grande, um crescimento econômico, não é para nós, foi financiando atividades, da pequena atividade até a mais sofisticada. Isso foi feito pelo BNDES.
acho que o BNDES é um instrumento fundamental de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, os recursos do BNDES eram do tamanho dos recursos do Banco Mundial. O BNDES não é um banquinho. Maior que o BID, imensas vezes. E em termos de recursos, muito próximo do Banco Mundial. Nós, durante o nosso período de governo, não tomávamos empréstimo nem do BID, nem do Banco Mundial. Deixávamos o BID e o Banco Mundial para serem acessados pelos estados regionais, né, os governadores. A partir de 2007, 2008, nós nunca mais tomamos recursos, porque tínhamos. O Brasil é um país rico. Acredita que o que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão construindo uma recessão brutal, porque eles acreditaram na propaganda deles. Primeiro, eles acreditaram que a crise econômica era devido à presença do PT no governo. E não porque você teve uma queda brutal das commodities, você teve os Estados Unidos saindo da ativismo e provocando uma crise cambial generalizada dos emergentes. No Brasil, nós tivemos ainda o efeito da recessão da China. A China, ela é uma economia importante para os países emergentes. E o Brasil passou pela maior crise hídrica, ainda está no final dela, dos últimos 80 anos. Nós tivemos seca onde nunca tinha havido seca por muito tempo, que foi em São Paulo, na região sudeste do país. Isso provocou uma situação muito grave na inflação, porque nós tivemos de soltar o preço das térmicas. A gente usa mais água, você não paga água. Quando você usa térmica, você paga o combustível, e o combustível é caro. E isso repercutiu nos preços, repercutiu na inflação. E, por último, o que eu acho mais grave é que eles subestimaram a crise política que eles criaram, que é muito grave. Presidenta, infelizmente a gente está sem tempo, como vocês já devem ter reparado, mas eu gostaria de fazer uma ultimíssima pergunta para a gente poder encerrar. É uma pergunta simples e que vem do fundo do coração. Pensando no Brasil, pensando no futuro, e não pensando apenas em 2018, embora todos nos sintamos tentados a pensar numa virada em 2018, não é? Como ser otimista hoje e como resgatar a utopia? Eu não acho que 2018 é uma virada. Eu acho que 2018 é outra coisa. O Brasil tem uma tradição de fazer transições por cima. Eu vou dar a última. A gente podia aqui elencar várias. A última foi, apesar do movimento das diretas, quando foi haver a transição, se fez uma renegociação. Eu não estou aqui falando que devia ser diferente. Eu acho que a gente não fica fazendo isso com a história. Foi assim. O que eles fizeram? Negociaram a tortura. Torturador vai ser anistiado. Muitos argumentam que se não fizesse isso não seria possível. Ninguém nunca vai saber. O fato é que nós fomos diferentes da Argentina, do Chile, do Uruguai, que não anistiaram os torturadores e os julgaram. A consequência disso é que é possível uma pessoa ir para dentro do parlamento defender a ditadura militar e a tortura, numa votação de impeachment. E outros invadirem o parlamento e defenderem também a ditadura militar. Isso é impensável no Chile, no Uruguai, na Argentina. Bom, eu não acredito que é possível hoje fazer uma transição por cima. Transição por cima é uma transição só das elites. Acho que sempre na transição tem de ter uma base que todas as pessoas, as lideranças discutam. Eu entendo isso. Só acho que, neste momento, há que ter um processo democrático que seja a base de qualquer transição, qualquer negociação, qualquer diálogo, se vocês quiserem a palavra, qualquer diálogo. Não haverá diálogo, porque não é possível ter diálogo se não houver este processo democrático. Eu não acho que é para voltar, que é para ficar, só acho o seguinte: sem um processo democrático em que
haja uma participação da população e ganhe quem ganhar, há que ser respeitado, só assim é possível fazer uma transição. O processo democrático, ele, para mim, é muito mais o detonador do processo, que vai permitir que o Brasil retome um caminho. Se vai ser em 18, é a data limite. Não sei quando vai ocorrer. Depende da situação do país, mas eu acho que tem uma data marcada em 2018. E terá de ser feito, junto com esse processo, uma outra coisa, uma reforma política. Porque é ingovernável o país, com 25 partidos. Não é as pessoas que são pouco virtuosas, até podem ser pouco virtuosas, mas o sistema eleitoral, o sistema político, ele enseja a não virtude. Por quê? Porque 25 partidos não tem programa. Me desculpa, não tem 25 programas para o Brasil. E não é 25, hein? Vai ser 30 e poucos agora. Tá? Porque acabaram com a cláusula de barreira. E aí, duas cláusulas democráticas, que é o acesso gratuito aos meios de comunicação durante o período eleitoral, que acaba com o filtro midiático, e o fundo partidário, que dá, o fundo partidário público, que dá sustentação, esses dois são usados para ampliação dos partidos, óbvio. Se é livre partido, e eu vou ter acesso ao fundo partidário e posso negociar tempo de televisão, eu desando fazendo partido. Como eu não vou nunca chegar ao poder, porque eu sou um partido assimzinho, o que eu faço? Eu negocio carro, eu negocio emenda, eu negocio vantagens. Então, você tem um processo de ingovernabilidade no Brasil. Aquilo que eu não sei como é que traduz aqui nos Estados Unidos, que é fisiologia, ou fisiologismo dos partidos brasileiros, não sei, você sabe como é que traduz? Eu acho que já entrou no vocabulário, né? Já entrou? Physiology can be used as, pois é. In this sense. Este processo é um processo que o sistema induz. Então, as duas coisas têm de ocorrer. O processo democrático não é para... Não se sabe quem... Você não sabe nunca o que sai da cabeça do juiz. Diziam isso, né? Da cabeça do juiz hoje se sabe. Da barriga das mulheres também se sabe, agora do processo eleitoral não. Não se sabe, isso não existe. E também, nessa altura do campeonato, falar que não tem, que é uma ameaça à democracia, essa história eu já escutei antes, no passado, que a democracia é uma ameaça. Ela não é uma ameaça. Neste momento, é a única forma de estruturar um processo que deu errado, que é esse processo de impeachment do golpe e da consequência do golpe. Né? A paralisia absoluta do Brasil hoje, diante de tudo que está acontecendo, não vota nada, nem eles vão entregar para o mercado, nem... Está uma situação bastante difícil. Então, eu digo para vocês isso. Acredito que o processo democrático não tem vergonha perder a eleição. Nenhuma. Não há vergonha. A eleição é de quem ganha e de quem perde. O que está errado é perder a eleição e querer ganhar de outras formas. Isso é que está errado. Então, para mim, o processo democrático é eminentemente... Agora, eles não podem dar o golpe no processo democrático, fazer qualquer casuísmo. O processo democrático é para fazer com que nós nos reencontremos. Porque ninguém, depois de uma eleição, pode ficar falando, mas eu não quero esse presidente, quero que ele... Não pode fazer isso. Porque senão, virou e mexeu, o Brasil tem um golpe. Então, ou faz, em cima disso, aí sim, aí em cima de um processo democrático, você faz um pacto. Porque eu não acredito, vocês me desculpem, eu já contei isso outro dia ontem, eu sempre lembro de uma história em quadrinho que eu li do Asterix e do Obelix. Está lá montado o centurião em cima do cavalo, pensativo e reflexivo, e fala o seguinte: eu acho esses galeses muito estranhos. A gente invade a terra deles, a gente
destrói a aldeia deles, a gente mata eles, a gente estupra as mulheres deles, e quando a gente quer diálogo, eles não querem dialogar? Você me desculpa, mas para ter diálogo no Brasil hoje tem de ter participação popular. Não há diálogo por cima no Brasil possível. Há um acordo. O que é o acordo? Acordo seguinte: vamos ter eleições diretas, vamos fazer a reforma política. Eu acho que esse acordo é absolutamente necessário. Agora, diálogo tem de ter primeiro a base da democracia. Obrigado, presidente.